Irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Farei a leitura do verso 1 até o verso de número 17. E nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre a autoridade do Rei Jesus Cristo, que é testificada por meio das curas que ele realizou. Antes de lermos, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos dando da ação do seu Santo Espírito, iluminando cada um de nós. Bondoso Deus, nesta noite, mais uma vez, iremos ler a Tua Palavra. E como na primeira e em todas as outras, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Como filhos do Senhor, pedimos isto, na mediação de Jesus Cristo. Porque carecemos tanto, ó Deus, da Tua Palavra. Como precisamos dela. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nesta noite queremos aprender um pouco mais. Para que, ó Deus, alimentados, vivamos para o Teu inteiro agrado, para a glória do Teu santo nome, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, deixando de fazer aquilo que o Senhor proíbe, sempre com alegria, com temor, diante do Senhor e também diante dos homens. Ajuda-nos, pois, ó Deus. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estou lendo Mateus 8, verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E ele mesmo
tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos estar cientes na nossa vida são os efeitos terríveis da queda sobre a humanidade. E eu não estou dizendo que esses efeitos foram somente sobre a humanidade. Mas uma das coisas que a gente está ciente é desses efeitos sobre a humanidade, sobre o ser humano. No nosso símbolo confessional, um dos nossos símbolos, o Catecismo Maior, nós temos a partir da pergunta 22, algumas perguntas que são feitas e respostas que são adequadas e que eu passo a utilizar nesse momento para mostrar aos irmãos estes efeitos. Eis as perguntas. Primeiro, caiu todo o gênero humano na primeira transgressão, ou seja, toda a humanidade caiu? A resposta é, sendo Adão representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, portanto Cristo está fora disso, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então toda a humanidade está nessa condição. Então não adianta você pensar que é diferente com a sua vida, porque não é assim. Todos que descenderam de Adão por geração ordinária caíram. Portanto, estão mortos em seus delitos e pecados. Esta queda reduziu o gênero humano, a pergunta 23, a dois estados. Estado de pecado e estado de miséria. Estado de pecado e estado de miséria. Toda a raça humana. Nesse estado de pecado, nós temos as seguintes consequências. A culpa, então todo ser humano já nasce culpado, portanto não há indesculpável. A falta de retidão original, a gente não tem retidão original. E a corrupção da nossa natureza, isso é comum a todos os seres humanos. E nisso consiste o estado de pecado. Mas também há um outro estado, e esse é chamado de estado de miséria. Esse estado de miséria diz respeito ao seguinte: perda da comunhão com Deus. Então nós perdemos a comunhão com Deus, e isso faz de nós seres miseráveis. Ok? O desagrado de Deus, aumentando a nossa miserabilidade, e a maldição. Então quando você olha para isso aqui, você percebe que realmente o nosso estado é terrível, depois da queda do nosso representante federal, Adão. E aí, irmãos, afunilando um pouquinho mais, quando vamos tratar dos efeitos, das punições por conta disso, neste mundo, no mundo presente, a gente se depara com dois ambientes, ou instâncias, os efeitos dessa queda. Efeitos interiores e efeitos exteriores. O interior seria cegueira de entendimento, sentimento depravado, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Efeitos interiores. Tudo isso eu estou mostrando aos irmãos para que vocês possam ver a que estado nós fomos reduzidos por conta da queda. Mas há também os efeitos exteriores, e presta atenção nisso. A maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e de todos os males que saem sobre nós, em nosso corpo, efeitos exteriores, tá? Em nosso corpo, nos nossos bens, nas relações e empregos, juntamente com a morte. Então tudo isso foram efeitos que vieram sobre nós. Então quando você olha para a sua vida hoje, e você se percebe doente, enfermo, necessariamente não foi porque você cometeu um pecado agora, ou cometeu e está sofrendo as consequências dele, mas isso foram efeitos da queda, que podem ser agravados, logicamente, na medida em que você continua a pecar, e em muitos casos tem sido agravado. Quando você olha então para essa situação, eu acho que uma pergunta que você deve fazer, em face de tanta dureza e dificuldade, é: como é que nós vamos sair disso aqui? Qual é a solução que nós temos para isso? Porque quando olhamos para nós mesmos, não temos condições de resolver. Qual de nós tem condições de resolver um problema de saúde? Não tem.
Qual de nós tem condição de resolver o problema da nossa depravação, dos nossos afetos baixos? Não temos. Então olhamos para um lado, não temos condição, olhamos para o outro, não temos condição, olhamos para trás, não temos condição. Para onde vamos olhar? E aí, eis que esse texto nos traz a solução nesta noite. Que a esperança para a nossa vida, para este homem que está morto seus delitos e pecados, experimentando as consequências terríveis da queda sobre a sua vida, está em um e somente um, Jesus Cristo. O único que tem autoridade suficiente, poder, para resolver o nosso problema por conta do pecado. E aí esse texto é muito importante para nós, e eu quero que você olhe agora para o texto, especificamente de Mateus, porque ele já nos coloca diante de algumas questões que são muito importantes, que vai ajudar você a compreender esta seção que nós lemos hoje. A partir do verso 1 do capítulo 8, até o verso 1 do capítulo 11, então você pode observar que é uma seção grande, né? Capítulos 8, 9 e 10, até o verso 1 do capítulo 11, você vai observar uma temática nele. Qual é? A autoridade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade essa que já vem sendo anunciada desde o capítulo 1. Como? A sua autoridade deriva do fato dele ser um descendente de Davi. A sua autoridade deriva do fato de ser ele Deus e de estar debaixo do agrado do Pai. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A sua autoridade se dá na medida em que ele, sofrendo a tentação, vence ao diabo. Ali, Mateus capítulo 4. A sua autoridade se dá pela sua pregação. E aí você tem o final do Sermão do Monte. Por favor, olhe comigo, o verso de número 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E note bem agora, porque ele as ensinava como quem tem o quê? A autoridade, e não como os escribas. Mas aí você pode dizer, mas pastor, eu vejo autoridade no início, vejo no Sermão do Monte, mas e nessa porção? Aí eu queria que você acompanhasse comigo. No capítulo 8, verso de número 9, você tem a primeira ocorrência dessa sessão sobre autoridade. Vocês que chegaram agora, Mateus capítulo 8, nós estamos lendo, de 1 a 17. Então, no verso 9 do capítulo 8, diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, diga a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Logicamente que essas foram palavras proferidas por esse centurião, mas ele está relacionando a autoridade que ele tem como centurião com a autoridade máxima que Jesus tem. Primeira ocorrência. A segunda está no capítulo 9, por favor, verso de número 6, olhe comigo, Mateus 9, 6, tudo dentro da mesma seção. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, está vendo aí? Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora o verso 8, vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera, tal autoridade aos homens. Segunda ocorrência, dentro desse contexto. E a última ocorrência, por favor, capítulo 10, verso 1. Quando Jesus chama os seus discípulos e ele concede autoridade para eles, a fim de que pudessem realizar a obra para a qual foram designados. Aí Cristo diz, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, quando a gente olha esse contexto maior, qual é o tema central desta porção? É que aquele mesmo que veio com autoridade da parte do Pai, que ensinou com autoridade, agora mais uma vez vai demonstrar que ele tem o quê? Autoridade. Autoridade para quê? Aí agora eu quero que você volte seus olhos mais uma vez para a Escritura. Para trazer a cura, para trazer a restauração, para todos aqueles que nele crendo, estão debaixo da escravidão do pecado e dos seus efeitos. E como que o texto mostra isso? Nesta porção que nós lemos hoje, nós temos aqui, especificamente, dentro do que Mateus estabeleceu, 3 exemplos do exercício dessa autoridade.
E cada um deles vai mostrar um aspecto dessa autoridade e sua relevância para nós hoje. Então, vamos pensar no primeiro. No verso de número 1 ao número 4, a autoridade do Rei Jesus Cristo, nosso Senhor, é testificada por meio das curas que ele realizou, porque com sua autoridade ele pode nos purificar e nos tornar cerimonialmente limpos. Com sua autoridade ele pode o quê? Nos purificar e nos tornar cerimonialmente limpos. Olhe comigo, por favor, o verso número 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de quê? De testemunho ao povo. Algumas coisas são importantes aqui. A primeira delas, você tem que lembrar que quando nós falamos aqui de lepra, nós estamos falando de uma doença que, por natureza, à época, ela excluía a pessoa. Ok? Então, um leproso, ele não podia viver com os demais da sociedade, ele tinha um local à parte para que ele vivesse com os demais leprosos. Segunda coisa, não havia na época cura para a lepra. Não havia remédio para isso. É a nossa hanseníase hoje, não é? Então, naquela época não tinha cura. Se você tivesse lepra, você estava fadado à morte. E era uma morte terrível, porque o seu corpo ia degradando e você ia sofrendo muito. E se debilitando. Muito. Então, não tinha cura, lhe colocava no ostracismo. A outra coisa importante também era a seguinte: na medida em que você tivesse esse diagnóstico para a lepra, você não poderia mais participar de qualquer cerimônia religiosa do povo de Israel. Por quê? Porque você estava cerimonialmente imundo, impuro. Então isso é muito importante no sentido de mostrar o quanto essa pessoa ficaria ao lado, à margem, e não teria solução. Você vai ver várias prescrições no Antigo Testamento relativas a isso, esses cuidados, e que salvo por um milagre do Senhor, essa pessoa ficaria curada, sendo assim reabilitada ao seu convívio social e às suas atividades religiosas consequentemente. E a outra coisa era a seguinte: se um leproso tocasse em alguém, a pessoa que ele tocou se tornaria também, à semelhança dele, cerimonialmente impura. Então, em sã consciência, quem iria desejar tocar num leproso? Eis a razão do alarme que eles tinham que dar. Quando se aproximava alguém, ele tinha que gritar, não é? Leproso, leproso. Não só ele, mas quem estava por perto, para que as pessoas soubessem e nem por engano tocassem nessa pessoa, porque senão elas se tornariam o quê? Cerimonialmente impuras. Mas o que temos aqui neste primeiro relato, onde revela a autoridade de Cristo para nos purificar e nos reabilitar ao seu culto, é exatamente o contrário, que quando esta pessoa se aproxima de Cristo, o nome dela não é dito, ela adora o Senhor, portanto esse ato é de reconhecimento da autoridade de Cristo, ela o adora e reconhece também que Cristo tem autoridade. Como é que a gente sabe disso? Pela sua prostração e pela sua fala. Olha a fala dele: Senhor. Então ele reconhece que Cristo é quem? É Senhor. Segundo, se quiseres. Então tudo está debaixo da vontade dele. Se ele quiser, acontece. Se ele não quiser, não acontece. Se quiseres, podes o quê? Purificar-me. A autoridade para restaurar alguém cuja chaga não tinha cura na época. Então, quando ele se coloca diante do Senhor, nesta condição de adoração, de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, de falar que Deus, em Cristo, se quisesse, poderia curá-lo, e que Ele tem a provisão, o que é que Cristo imediatamente faz? Verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, que é o que não podia fazer. Então, o que é que Cristo se tornaria nesse momento? Um impuro, um imundo. Só que não acontece isso. Aquele que é puro, aquele que é santo, toca no impuro e não somente o cura, como também o purifica, reabilitando então a adoração
ao Senhor. E aí diz que estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero. Eu quero. Então é a questão da vontade de Deus, em sua soberania. Eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua o quê? Lepra. A autoridade de Cristo para curar esse leproso é uma evidência de que Deus, em sua autoridade, se Ele quiser, Ele pode nos curar da nossa mais profunda chaga, que é o pecado. Por causa do nosso pecado, nós somos separados do Senhor. Lembra do profeta Isaías? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso que Ele não vos ouve. Foi exatamente que isso, em sua autoridade, o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Nos reabilitar, nos purificar. E Ele não temeu ficar imundo, porque jamais Ele poderia ficar imundo, porque Ele é o santo, santo, santo. E aquele leproso percebeu que Cristo era o Senhor, ele percebeu a sua autoridade, ele percebeu que debaixo da vontade dele tudo acontece. E ele se dispôs a buscar o Senhor e clamar por ajuda. E ele recebeu: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele curou. Irmãos, o texto também nos informa que o Senhor Jesus Cristo, logo em seguida, disse para aquele leproso: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho o quê? Ao povo. Duas informações importantes. Primeiro, por que ele disse para não dizer a ninguém? Porque Cristo não queria que a ênfase do seu ministério fosse em cura, mas na pregação da palavra. Veja como Cristo já está orientando aqui. Essas curas eram sinais da sua divindade, mas não eram a ênfase do seu ministério, como não é hoje. Por isso que a centralidade da adoração a Deus não são as curas, não são esses milagres que são realizados, embora Cristo ainda possa operar hoje e tenha operado, mas a ênfase é a palavra. Por isso que Cristo não queria que as pessoas dispersassem a sua atenção para estas curas, para estes milagres, mas para a palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós somos salvos, é pela palavra que nós somos santificados, e não por milagres. Então por isso que ele diz: não conte a ninguém. Eu não quero que mude o foco. Mas a segunda coisa que ele diz é: apresente-se ao sacerdote para servir de quê? De testemunho. Testemunho de quê? De que Cristo tem autoridade para curar leprosos. A evidência da sua autoridade. Então, neste primeiro milagre, o que é que nós temos aqui, irmãos? Que Cristo tem autoridade para nos purificar e nos reabilitar à adoração ao Senhor. Deixe-me aplicar isso aqui rapidinho para você e para mim. É possível que você esteja aqui nessa noite sentindo-se, eu vou usar a palavra literal, um imundo. Ouça bem isso. É possível que você esteja aqui nessa noite se sentindo o quê? Um imundo. Não porque você é leproso, mas por causa do seu pecado, que talvez você tenha cometido antes de entrar aqui por aquela porta ou aqui dentro já. E você olha para dentro de si e diz assim: meu Deus, como é que eu sou capaz de fazer isso? Talvez seja aquele pecado que já vem te acompanhando há um tempo, cativando você. E por conta disso também você se acha como? Um imundo. Mas eis que a palavra de Deus nos diz que há um no céu e que habitou entre nós encarnado e que tem toda a autoridade para lhe purificar, você que é imundo, e fazer de você alguém purificado e nele pronto para adorar ao Senhor. Pense nisto. Porque é possível que você esteja a olhar tanto para a sua imundície e para a sua incapacidade de sair disso, que não faça como esse leproso fez, é recorrer ao único que pode te purificar, que é Jesus Cristo. E Ele não somente purifica você,
E a Bíblia nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra para purificar, usada para a lepra, quando purificada, é a mesma para essa purificação que Cristo faz. De tal maneira que você deve estar convencido pelo Senhor, que por mais imundo que você seja, Cristo te purifica, te tira da imundície e faz de você um verdadeiro adorador ao seu santo nome. Bendito seja o Senhor Jesus por isto. Mas não somente este ato de Cristo revela a sua autoridade. Tem um segundo que Mateus, nesse arranjo, escolhe. E o segundo é a cura do servo de um centurião. E aqui algumas coisas nos chamam a atenção. Duas delas eu quero destacar. Primeira, é de ser um centurião. E nesse sentido, a ênfase aqui está sobre alguém que tinha autoridade. Imagine que o Império Romano era o grande império na época, e ser o centurião certamente lhe daria uma projeção social muito grande. Era de fato uma autoridade, é quem manda prender e manda soltar. Imagine isso. Além disso, ele era um gentio, portanto alguém fora da comunidade de Israel. Guarde bem essa informação também. Alguém que conhecia o que era autoridade e alguém que era um gentio fora da comunidade de Israel. Esta pessoa, a menos provável para procurar Cristo Jesus, é quem vai a Jesus Cristo, com uma demanda. E a demanda não era em seu favor, mas de um servo seu. E olha como ele diz, veja comigo o verso de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Primeira coisa que você suspeita, implorando? Mas ele não era para mandar? Por que ele está implorando? É porque ele reconheceu que tem alguém diante dele que é maior autoridade do que ele. Implorando. E ele diz, Senhor, a palavra, a mesma que o leproso usa, o meu criado jaz em casa, relação de autoridade. O Senhor é autoridade sobre mim, eu tenho autoridade sobre o meu criado. Então na cabeça dele está claro. Ele jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então ele vai pedir em favor de outra pessoa. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas preste atenção aqui. Quando Jesus diz isso, eu irei curá-lo, algo novo aparece no texto, que é o reconhecimento que o centurião tem de sua indignidade. Ele não é digno de que Jesus vá até ele. E como é que ele fala isso? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê? Olha só isso aqui. Ele disse, Senhor, olha, eu imploro. E Jesus diz, eu vou. Ele disse, não vá não, Senhor. Por que não vai? Não é porque minha casa está desarrumada, não é nada disso não. Não é porque eu não tenho nada para oferecer, é porque eu não me vejo digno de recebê-lo em minha casa, de ser atendido neste favor. Não há dignidade em mim. E eu creio que se o Senhor disser uma palavra só, ele vai ser curado. Não é muita fé? Não é? Basta uma palavra e eu creio que vai curar. Esse homem olha para Jesus, ele vê Jesus como autoridade ou não? E aí ele explica isso. Veja verso 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, aí a palavra autoridade, tenho soldados às minhas ordens, diga a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele o quê? O faz. Então, Senhor, eu creio que o Senhor só é mandar e vai acontecer. Aqui você vê o mesmo padrão. No leproso ele diz, se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo. Aqui, mais uma vez, o reconhecimento da autoridade se dá de que modo? Se o Senhor der uma ordem, vai ser cumprida. Ambos estão comungando no mesmo sentido, qual seja o reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo.
E aí então, quando Cristo ouve isto, ele faz o seguinte, verso 10, acompanhe comigo. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei o quê? Por que ele está dizendo nem mesmo em Israel? Porque o centurião era um gentio. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu deveria esperar esta fé dos israelitas, mas eis que aparece um gentio romano tendo uma fé que deveria ser vista no povo do Senhor. Aí às vezes, eu estava pensando nesse texto aqui, eu fiquei pensando comigo em casa, né? Às vezes a gente vê pessoas fora da igreja com mais fé em Cristo do que os que estão dentro da igreja. Qual a prova disso? Eu podia dar várias, mas vou dar só uma: ansiedade. Que Cristo já falou que é pecado. Não importa o que me digam, tá? Incredulidade. Incredulidade. Então você está aí na situação em que um gentio, fora da comunidade do povo do Senhor, tem mais fé do que os crentes que estão diariamente ouvindo a palavra do Senhor, que estão dentro da aliança, dentro do pacto, usufruindo dos sacramentos, mas não creem. Aí Cristo fica abismado com isso. Não é que ele não soubesse, não. Ele quer que o povo saiba. Ele disse: nem em Israel achei fé como essa. E aí ele diz algo que é muito sério para aquela época e para nós hoje, que não cremos. O que é que ele diz? Observe comigo. Digo-vos, verso 11, leia comigo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos... Então ele está dizendo o seguinte: vai ter muito gentio que vai ser alcançado, e aqueles que são do povo não participarão disso, porque não serão alcançados, porque duvidaram do Messias. E aí a Bíblia é muito clara: veio para os seus e os seus não o... Pronto, está claro. Então esse centurião demonstra fé em Jesus e crê que ele é autoridade, a ponto de trazer espanto para o Senhor Jesus Cristo. Não porque ele foi apanhado de surpresa, mas para que o seu auditório percebesse isso e visse em que falha estavam incorrendo, a saber, duvidar que Jesus é a grande e maior autoridade, que basta só com uma palavra ele dizer algo e isto acontecerá. E o que é que acontece, irmãos? Verso 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de... Vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção: não duvide que Jesus Cristo é Senhor, não duvide da sua autoridade, para que você não experimente as trevas e o ranger de dentes. Não tenha um perverso coração de incredulidade. Não duvide de Jesus Cristo. Não duvide do que Ele pode fazer. É melhor você ser sincero com o Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me na minha falta de fé. Ou então dizer: Senhor, aumenta a minha fé, do que dizer: eu não creio. Cuidado com isso, incredulidade. E esse homem que creu, recebeu o benefício da sua fé. Qual foi? Verso 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi o quê? Pare para pensar nisso aqui, porque é possível que você não entenda direitinho. Quando você lê o texto, a impressão que você dá é a seguinte: ele estava conversando com o Senhor Jesus Cristo com ele, Cristo disse: vai, e ele foi. Quando ele foi lá, que ele chegou, ele viu o servo curado. Isto é verdade, ele viu o servo curado. Mas quando Mateus está dizendo aqui, na mesma hora, está dizendo o seguinte: que enquanto eles estavam conversando, portanto, distante do local onde estava o servo, lá ele já tinha sido o quê? Curado. Então não precisou chegar lá para ele ser curado. Ele já foi curado. Então quando o centurião chegou lá, ele já foi com alegria, sabendo que ele já tinha sido o quê? Curado. Quem pode fazer isso a não ser Jesus Cristo? E aqui nós temos a segunda lição que esse texto nos ensina, que é a seguinte: preste bem atenção nisso.
Jesus Cristo é o único que tem autoridade para atender a todo aquele que tem a fé somente nele. Fé somente o quê? Nele. E nenhum outro. Porque não há outro nome debaixo dos céus ou sobre a terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Somente nele. Creia somente em Jesus. A terceira e última lição que esse texto nos coloca está agora nos versos número 14 e 15. E eu queria que você olhasse. Mateus escolhe 3 milagres nessa primeira sessão. Cura do leproso, que Cristo tem autoridade para nos purificar e nos reabilitar. A cura do servo centurião, que Cristo tem autoridade para atender a todo aquele que nele crê somente. Tá? Somente em Jesus. E a terceira lição está nos versos 14 e 15, que é a cura da sogra de Pedro. Por favor, veja comigo. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mais uma vez, eu quero que você se coloque nessa condição de doente, tá? Ou de alguém que está intercedendo por alguém doente. Você já teve febre? Parece muito óbvio, né? Mas é só para você entrar no ambiente da situação. Teve febre? Quando você tem febre, como é que você fica? Bem disposto ou fica com o corpo todo quebrado, moído, sem disposição para nada? Calafrio. Não é? Ela não é debilitante? A febre é um indício de que há algo errado no seu corpo. Então isso lhe debilita. Mateus não vai explicar por que essa mulher estava com febre. O que ele vai dizer é que Jesus faz uma coisa só com autoridade. Ele se dirige a ela, toma pela mão e a febre deixa. E agora? Você já viu alguém ser curado só porque o outro pegou na mão? Irmã Francisca? Toma Tilenol, toma dipirona, toma magnopirol, toma tantos ol por aí para ver se melhora, ver se passa a febre, e passa e volta, e passa e volta. Jesus pegou na mão daquela mulher e ela foi curada. O que nós temos aqui? Mais uma demonstração da autoridade, do poder do Senhor Jesus Cristo sobre as enfermidades. Até mesmo quando não há um quadro específico, Ele cura. E o que é interessante percebermos aqui, irmãos, é que nesta cura efetuada, algo acontece com essa mulher, a sogra de Pedro. É que quando ela foi curada, o final do verso 15 diz que ela se levantou e passou o quê? A servi-lo. Agora, por favor, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. Nesse sentido também nos ajuda os textos sinóticos, né? Marcos vai dizer assim, ó, a mesma cura, só que ele vai acrescentar algumas coisas. Note. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão é Pedro, tá? A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Ela está doente, Senhor. Por certo, né? Fiquei imaginando, ele chegou, não viu a sogra que deveria atendê-la sempre. Cadê essa mulher? E disseram para ele, né? Está com febre, está doente, está impossibilitada de estar aqui conosco. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ao quê? A servi-los. Então, aqui você tem uma informação nova. Mas quando você vai para Lucas, agora vamos para Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas 4, 38. Olha só o que é dito agora. Abriram? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Ó, Lucas já dá um outro indício. Era uma enfermidade que estava deixando-a febril, ou com febre. E a febre era muito alta, não é febre não, febre muito alta, tá?
Muito alta, esse termo é melhor. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Note que agora ele acrescenta o poder de Cristo sobre essa enfermidade. Ele repreende. A repreensão é um exercício de autoridade verbal. Uma repreensão. Ok? Aí diz, e esta a deixou. Agora o acréscimo. E logo, se o quê? Se levantou, passando o quê? Então, o que nós aprendemos daqui? Que com autoridade Cristo nos restaura para que possamos servi-lo. Entenderam? Ele nos restaura para que a nossa vida seja agora uma vida de serviço a Ele. Que foi exatamente o que a sogra de Pedro fez. Imediatamente, após ser curada, ela se levantou e foi o quê? Servir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 3 exercícios de autoridade do Senhor Jesus Cristo, sobre a lepra, sobre o servo centurião que estava acamado, paralítico, não é? Sofrendo horrivelmente, e sobre a sogra de Pedro. Na primeira, é revelado para nós que Cristo nos purifica e nos habilita para adorá-lo. Na segunda, mostra-nos que Ele atende a todo aquele que nele crê, somente nele, na sua autoridade. E na terceira, nós entendemos que Ele nos habilita, né, nos cura, para que possamos então servi-lo com tudo que somos e o que temos. Aí Mateus fecha essa sessão no verso 16, por favor, e aqui está a grande sacada do texto nesta porção. Chegada a tarde, então foi um dia cansativo, não foi? De manhã até de tarde. Curou um leproso, Jesus trabalhava muito, viu? Diga-se de passagem. Foram 3 anos intensos de muito trabalho. Ele e os discípulos. De manhã, de tarde e de noite. Seu descanso era sair para orar. Então, no final da tarde, não teve descanso não. Sabe o que aconteceu? Olha o que Mateus diz. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A fama deve ter corrido, não foi? E ele meramente, olha a expressão de Mateus, meramente com a palavra. Quem foi que disse que se ele dissesse uma só palavra era suficiente? O servo centurião. Poder. Sai agora. Pronto, sai. Cura agora, cura. E onde foi que ele exerceu isso? A primeira vez que nós temos registro. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: poder para criar, poder para curar, poder para salvar. Então diz: e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos. Quantos ele curou? Não, separa aqui um lote agora, outro lote amanhã. Não, esse aqui eu não posso. Esse eu posso. Nesse caso é muito difícil, vamos para outro lugar. Vamos tentar outro. Não, não. Todos que chegaram, sem exceção, a autoridade de Cristo não tinha fim. O seu poder é inesgotável. Todos que vieram, ele curou. Pergunta aos milagreiros de hoje, tá? Que dizem estar curando em nome de Cristo. Como é que se dá isso, tá? Faz só essa perguntinha aqui, usando esse texto. Ele curou todos, você cura todos? Só pergunta isso. Todos os que estavam doentes. Agora, por que ele fazia isto? Alguém diria assim: ah, porque ele queria fama. Não. Ah, porque ele queria dinheiro. Não, também não. Ah, porque ele queria poder. Não, ele queria ser um youtuber famoso. Não, nada disso. Ele só queria que nós soubéssemos de uma coisa, porque ele já estava consciente do que era e de quem era. Era que aqueles daquela época e nós hoje que temos a palavra
saibamos de uma coisa: Jesus Cristo é o único que tem toda a autoridade, ninguém mais. E ele estava ali para cumprir o que o profeta disse, boca de Deus. O que foi que o profeta disse? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas o quê? Doenças. A última lição desse texto é para que saibamos, irmãos, que Jesus Cristo é o servo sofredor que tem toda a autoridade. Irmãos, quando Isaías usa esse texto, depois você pode ler em casa, é uma grande seção, a partir do capítulo 40 de Isaías, você tem uma grande seção que vai falar do servo sofredor. Então, quando chega em Isaías capítulo 52, finalzinho do capítulo e início do 53, você vai ver essa expressão, é o servo do Senhor, que é o servo sofredor. E nesta porção vai ficar claro uma coisa: quando Cristo viesse, e ele veio, ele levaria toda a maldição que pesava sobre o seu povo. Lembra do estado de pecado e miséria? Ele levaria tudo sobre ele, lembrando que ele não pecou, porque ele não veio de geração ordinária, era Deus, portanto. Então ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então, é importante que você entenda aqui que de fato Cristo veio e curou, mas essas curas apontavam para a grande cura, lê entre aspas. Qual é? A decorrente do pecado, a nossa chaga espiritual, a nossa morte, a nossa condenação. Então Cristo estava demonstrando o seguinte: olha, eu sou aquele que veio, que tem autoridade para te curar, mas o meu poder excede esta cura aqui estabelecida e vista por vocês. O meu poder é para tirar vocês das trevas e transportá-los para a maravilhosa luz. O meu poder é para conceder a você uma cura que não é temporária. Pois olha, pense comigo. Esse leproso, depois de ser curado, morreu? Sim ou não? Morreu. E o servo centurião? E a sogra de Pedro? Alguém teve contato aí com a sogra de Pedro? E esses muitos outros que estão aqui, alguém teve? Não. Então, estas curas aqui, embora tenham sido importantes para a época, elas apontavam para a cura maior. E nós haveremos de ver aqueles que foram curados pelo Senhor espiritualmente, do grande problema que é o pecado. Portanto, hoje, você pode clamar ao Senhor reconhecendo a sua autoridade e pedir que Ele cure. Nós temos hoje, infelizmente, muitos irmãos enfermos, parentes na igreja, e nós devemos orar e temos orado, e crendo que Cristo tem autoridade para reverter o pior quadro. Mesmo aqueles quadros que não têm solução médica, como era o do leproso. Ele pode reverter. Mas lembre do que o leproso disse: se quiseres. Então nós oramos, pedimos a eles com tudo: Senhor, não seja feita a minha, mas o quê? A tua vontade, reconhecimento de autoridade até na nossa oração. Então nós devemos orar. Por mais terrível que seja o seu quadro, irmão, não desista, persevere, ore ao Senhor. Clame a Ele, reconheça a sua autoridade, mas lembre de uma coisa: tudo é feito de acordo com a vontade dEle, e não a sua, porque nenhum de nós tem autoridade, como o Senhor Jesus Cristo. Então ore, e creia, Ele pode mudar. Essa é a primeira lição que eu queria que você tirasse desse texto. Creia no Senhor Jesus Cristo, e Ele pode curar você da chaga mais profunda, mais terrível. A segunda coisa que eu queria tirar de lição para nós, irmãos, quando nós olhamos esse texto: você sabe por que esse povo está sofrendo tanto?
Eu disse no início, foi por causa do pecado. E aqui eu quero mostrar para você, e isso nós vamos ter outras oportunidades ao longo desse texto para falar, quão terrível é o pecado na sua vida. Não se enamore com o pecado, tá? Não fique flertando com o pecado, achando que é uma coisinha simples, não vai acontecer nada, é só uma vezinha. Não seja tolo. Me permita a expressão, não seja burro. E aqui eu estou usando o mesmo termo do Salmo 32, o jumento, a mula. Achando que você vai pecar e vai ficar tudo bem. O pecado sempre trará consequências desastrosas. Não são boas. Sempre elas serão o quê? Desastrosas. Para você e para quem estiver ao seu redor. Então não brinque com o pecado. Olha aqui o que aconteceu. Separação social, eliminação do convívio espiritual, paralisia, inabilitação ao serviço. Arrasou a pessoa. Aí você ainda quer pecar? É isso que você quer mesmo? Isso é uma insanidade. Desperte logo. Porque você vai se dar mal. É só uma questão de tempo. Esse é certo. Mas se você está convencido que isso vai lhe arrasar, é só uma questão de tempo. Mas você não tem condição de mudar, porque você não tem força em si mesmo, e eu reconheço isso, e você deve reconhecer, clame àquele que tem autoridade, diga: Senhor, me tire das amarras desse pecado, em teu nome me tire, me ajude. E Ele não somente tem autoridade, como Ele também é cheio de terna compaixão, e vai contemplar você no seu estado, e vai dizer: eu quero te ajudar, filho. Eu vou te ajudar. Eu vou tirar você disso. E Ele tira. E nos dá uma nova oportunidade. Não esqueça disso. Finalmente, eu queria dizer o seguinte. Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquele centurião, que não era do povo de Israel, né? Ele ficou admirado da fé. Lembra que ele disse? Nem Israel viu uma fé como esta. Mostrando que não é privilégio dos israelitas ter essa fé. Aqui é um chamado inclusivo. Para todos os povos, inclusivos em que sentido? Todos os povos, tribos, línguas e... Então, independente do seu credo, independente da sua nacionalidade, da sua naturalidade, independente da sua condição social, independente de tudo isso, creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e você será, pelo poder dele, restaurado. Creia nisso. E Ele fará isso, para que fique mais evidente ainda a glória do nosso Redentor, o Rei Jesus, a quem pertence toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. O Rei está voltando. Creia nele e se submeta à sua autoridade. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: no nosso catecismo maior, pergunta 30, tem a seguinte pergunta: deixou Deus todo o gênero humano perecer desse jeito? Ou seja, Deus não teve misericórdia, viu a miséria e deixou assim? Olha a resposta: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria. Ele não deixa. Que Deus maravilhoso! Esse estado em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras. Mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz a um estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Ouviram?
por puro amor e misericórdia, Deus não nos deixa assim. E eu queria que você fosse embora para casa hoje pensando isso. Deus, que tem toda a autoridade, por amor e misericórdia, Ele pode me tirar desse estado e me reabilitar à comunhão com Ele, ao seu serviço, para que eu possa viver para o seu inteiro agrado. Essa é a esperança que eu queria que você levasse no seu coração, e que jamais se esquecesse, porque é isso que Jesus quer que nós pensemos. Ele que tem toda a autoridade, com amor e misericórdia, nos livra, nos reabilita e nos faz andar altaneiramente. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Querido Deus, olhamos ao nosso redor e para dentro de nós, e não há muito o que esperar. Na verdade, não há esperança. Mas quando olhamos para o alto, para aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vemos a Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, intercedendo por nós, nos curando, nos reabilitando, para que possamos servi-lo mais e melhor. Te agradecemos por tão grande amor, por tua misericórdia, e queremos viver para a tua glória, Senhor, como fez aquela sogra de Pedro, servi-lo imediatamente após a ação poderosa do Senhor em nós, na nossa vida. Dá que possamos também falar destas verdades a outros que estão no mundo sem esperança, que eles, à semelhança daquele leproso, daquele centurião, se acheguem a Ti, com fé, crendo no Senhor, portanto, e na Tua autoridade, e vejam, se for da Tua vontade, o poder do Senhor exercido na vida de cada um deles e daqueles que Ele ama. Faz isto, ó Deus, nós clamamos a Ti, com profunda gratidão em nosso coração, e o fazemos em nome daquele que tem toda a autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos assim em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.